Fala galerinha, se você é nova ou novo por aqui, eu sou Renata Lemos e nesse canal eu posto sobre maternidade, sobre viagem e algumas outras coisitas más. No meu último vídeo eu contei como foi a escolha do doador de esperma para o meu tratamento de fertilização in vitro, para fazer uma produção independente, que graças a Deus resultou no nascimento da minha pequena Liz, logo de primeira tentativa. Sendo que esse tópico ele pode ser ainda mais interessante do que você poderia imaginar. Eu acabei descobrindo que existe um mundo paralelo dos doadores e dos filhos de doadores de esperma. Então, quando eu ainda estava pensando em engravidar, eu fui pesquisar, como é que seria ser filho de um doador de esperma, para saber como é que meu filho ou minha filha viria a se sentir. E foi aí, gente, que eu entrei nessa viagem e descobri, assim, essa outra realidade que a gente nunca parou para pensar. Eu não sei se vocês sabem, mas os homens que decidem doar esperma, primeiramente eles têm que ir a um banco de esperma, Existe também doação através de agência de esperma, mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Falando de banco de esperma, o cara vai procurar o banco de esperma e vai falar, olha, eu quero doar. Então a primeira coisa que vai acontecer é uma bateria de exames, entrevistas e etc. É realmente um processo seletivo. E aí, depois o banco vai dizer se esse cara está apto a doar ou não. Estando apto, ele tem que assinar um contrato com o banco de esperma para doar durante um certo período e com uma certa regularidade. Então não é que, ele pode falar, hoje quero doar um esperma, ir lá e aparecer. Não, ele tem que doar com consistência. Esses contratos, em geral, eles vão de 6 meses a 2 anos, mas é claro que pode ser um pouco menos, um pouco mais. E aí vamos dizer aí, por exemplo, se o cara fizer um contrato de 6 meses para doar uma vez por semana, por baixo, arredondando, o cara estaria doando 24 vezes. Ou seja, esse cara, se ele for bastante fértil, ele poderia ter 24 filhos biológicos ou mais se entrarem gêmeos na história. Mas não é bem assim, porque ele não pode sair doando tudo. Existem algumas leis para evitar problemas de consanguinidade. Aqui na Bélgica, por exemplo, só é autorizado que o esperma do mesmo doador seja utilizado para no máximo 6 famílias. E eles falam 6 famílias porque a mesma família pode utilizar aquele doador múltiplas vezes. Ou seja, por exemplo, uma mãe solo, eu tendo outro filho, eu prefiro que o meu filho seja do mesmo pai da Liz, Então, por exemplo, você pode ter uma família com 4 filhos daquele doador, uma outra família com 3 filhos, uma com 2, uma com 1. Ou seja, um filho desse doador provavelmente tem muitos irmãos espalhados por aí. E o que acontece, seja por iniciativa das mães ou das próprias crianças, encontros acontecem para que esses irmãos se conheçam e venham a conviver juntos. Eu conheço um caso real de uma alemã conhecida minha que tem uma filha por fertilização. A filhinha dela tá com 2 anos e meio e já conheceu a irmãzinha, que é filha do mesmo doador. Agora, se você pesquisar no YouTube, em inglês, porque eu pesquisei em português, não achei praticamente nada, mas em inglês, se você procurar lá por Kids of Sperm Donors, você vai achar histórias e mais histórias e mais histórias. Especialmente nos Estados Unidos, porque lá não tem essa regra de máximo de 6 famílias. Então, o esperma do cara pode ser utilizado para dar e vender. E lá eu acho que também é mais fácil de você encontrar filhos do mesmo doador. Então, por exemplo, você vai encontrar vídeos de, um doador que foi encontrar seus 19 filhos. Isso, porque às vezes tem encontro só dos filhos dos doadores, mas às vezes tem encontro com o doador também. Então tinha esse que era um cara que foi encontrar seus 19 filhos. Tem um outro cara lá que jura de pé junto que já fez, gerou, participou, doou seu esperma para mais de 800 crianças. Eu não sei se é verdade. Não sei. Mas ele diz. Tem vídeos das crianças, tinha um vídeo que é filhos do doador XYZ, que lá nos Estados Unidos os doadores têm código, um número. Aí vamos supor, o cara é o doador 345. Algumas coisas podem acontecer. Uma é um filho, chega lá e fala assim, eu sou filho do doador 345, aí se apresenta, e fala, se você também é filho do doador 345, entra em contato e tal. Ou seja, uma coisa é o filho se expor para procurar os seus irmãos. Outra coisa, eles às vezes já se encontram, já se conhecem lá por outras vias e depois fazem um vídeo apresentando todo mundo que é filho daquele mesmo doador. Acontece de tudo nisso aí. Eu vi um outro caso também que eram, acho que
9 famílias ou 9 crianças, não me lembro, porque às vezes vão ter múltiplas crianças da mesma família, que promoviam encontros anuais, né? Porque eles eram de diferentes estados. E aí eles promoviam encontros anuais para as crianças poderem conviver com os seus meio-irmãos. E aí era legal que eles estavam relatando que eles encontram similaridades, que eles criam um vínculo, né? Que eles têm semelhanças, assim. Tem um caso até que o menino e a menina estavam com o mesmo estilo de roupa. É super interessante de ver. Sendo que o caso mais curioso que eu achei, dos que eu vi, foi um caso que o cara foi conhecer todos os seus filhos também, que eram mais de 10, sei lá, não me lembro. E aí o cara conheceu as mães das crianças e acabou se apaixonando pela mãe de um dos filhos, né? E aí foi recíproco, eles se apaixonaram e casaram. Ou seja, hoje a mulher é casada com o pai biológico do filho dela, sendo que ela não tinha nem noção de quem ele era quando ela gerou o filho. Em muitos casos, eles se encontram através dos bancos de DNA, né? Nos Estados Unidos é muito popular você fazer o teste de DNA, que eles fazem uma avaliação genética do seu DNA, e eles também podem traçar se tem outras pessoas da sua família que estejam registradas ali naquele banco. Esse negócio é até bem interessante porque você acaba ouvindo também várias histórias de pessoas que não sabiam que não eram filho do seu próprio pai, tem gêmeos que se encontram, tem um monte de doideira, né? E uma coisa que esses bancos ajudam é você encontrar os seus meio-irmãos. Então, e as crianças que são filhas de doador, isso foi uma das coisas que eu descobri nessa minha pesquisa, que elas têm uma curiosidade, né, de saber das suas raízes. Então, elas querem fazer esse teste para ver se de repente elas encontram o pai ou encontram outros irmãos. E aí eles começam a tentar encontrar pela internet, porque nem sempre o contato está liberado nesses bancos, né? É possível que você contacte diretamente se estiver autorizado, mas se não, você vai ter que catar aquela pessoa no Facebook ou seja onde for. Então acontece de a pessoa estar sentada lá e de repente recebe uma mensagem de alguém falando que de repente eu sou sua irmã. Assim. Olha que curioso, os filhos de doadores de esperma, principalmente no caso das famílias monoparentais, como eu, que tipo assim, sou eu e a Liz, só uma família pequena, né? Mas na verdade a Liz poderia ter aí, sei lá, uns 10 irmãos espalhados, olha só. Então é como se os filhos de doadores de esperma, eles acabam que têm potencial para ter muito mais irmãos do que os filhos de famílias regulares, né? Vamos dizer assim. Ou seja, gente, se vocês quiserem entretenimento aí, um dia que vocês não têm nada pra fazer, entra lá no YouTube, pesquisa por esse tópico, em inglês de preferência, que vai ter muita história pra você comer muita pipoca. E se não, se você não fala inglês, quiser em português, tem 2 filmes sobre esse tópico. Um deles, na verdade eu acho que eles são a mesma história, mas eu só assisti um até agora, que é o americano, que se chama Delivery Man, em inglês, e em português se chama De Repente Pai. É a história de um cara que doou lá no passado e de repente quando ele foi ver ele tinha 500 e tantos filhos. Aí me contaram que existe esse mesmo filme que, pelo que eu entendi, é a mesma história, só que produzido no Canadá e na verdade antes desse americano, e que dizem que é até melhor. E o nome é Starbuck no Canadá, o nome em inglês, e o nome em português é Meus 533 Filhos. Vê se tem aí disponível no Netflix. Então é isso, gente, era isso que eu queria contar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem curtidas aí pra mim. Se tiverem perguntas, se quiserem outros tópicos, coloquem aí nos comentários e não esqueçam de se inscrever e de compartilhar com seus amigos e especialmente as famílias que estão pensando em fazer fertilização através de um doador de esperma. É isso.